Olá, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos, né? Continuando o nosso conteúdo, nós vínhamos falando sobre os estilos, né, de arte que foram surgindo ali por volta do século XVII, século XVIII. Eu gostaria de trazer então hoje um pouco sobre umas influências que esses estilos tiveram na atualidade, começando aqui hoje pelo Rococó. Só para a gente relembrar um pouquinho, né, o que foi o estilo do Rococó, que a gente foi um dos primeiros estilos que nós estudamos. Ele acontece ali durante o período de regência da França, quando o rei da França havia falecido, Luís XIV, e o Luís XV ainda era uma criança, não podia assumir o trono. Então a gente teve um período de regência, que quem ficou, né, como regente foi o Duque de Orleans, mas que acabou sendo um período em que não se tinha muita autoridade, né, sobre a aristocracia. E a aristocracia, ela queria aproveitar essa liberdade, porque o rei que havia falecido era um rei, o Luís XIV, né, era um rei absolutista muito controlador e controlava não só o seu país, mas todos ao seu redor. Então, a aristocracia, a nobreza, né, as pessoas que viviam ali na corte, eram muito controladas pelo rei, tanto quanto a comportamento, ao modo de se vestir, a que tipo de arte apreciar. Então, a aristocracia, nesse momento de regência, se vê ali com uma certa liberdade, quer aproveitar essa liberdade, chegando até a se mudar do Palácio de Versalhes durante um período, que era ali, né, o símbolo do barroco na França, na verdade, que era o estilo que foi adotado pelo Luís XIV. Então, era um sinal, né, uma forma de exercer essa liberdade da aristocracia foi mudando-se para Paris. E Paris se tornou, então, a capital da arte na época. O Rococó ele era feito por essa aristocracia, né? As obras eram criadas pela aristocracia, e ele tinha como característica ele ser rico em detalhes, ter as curvas e as formas curvas como se tinha ali no barroco também, mas tinha a questão de ter uma questão maior de ornamentos. Então a gente tinha muitas conchas, flores, laços, babados, e as cores elas eram leves, né, vivas. A gente não tinha aquele contraste entre as cores sombrias, a luz e a sombra que se tinha no barroco. Aqui no rococó a gente tinha mais esses tons claros de verde, rosa, azul e o uso do branco também. A gente falou sobre, quando estudamos, falamos sobre pintura, falamos sobre a arquitetura também, mas eu queria ressaltar aqui também o uso desse estilo nos móveis, né? Os móveis e os utensílios domésticos também, eles eram ricamente decorados. E isso foi algo que permaneceu, né, até os dias de hoje em muitos estilos. Esse estilo ficou conhecido como estilo Luís XV, porque permaneceu ali durante todo esse reinado, até o Luís XV poder assumir o trono. E ele ficou conhecido como estilo Luís XV também, né? Além do nome Rococó. E esses móveis, né, que eram na época, que eram feitos na época, muitos tinham até, aqui não dá para ver muito bem, mas tem aqui uma imagenzinha, né, como se fosse uma pintura, porque não tinha muito espaço para quadro na parede, né? Nós chegamos a ver que as paredes elas eram muito carregadas, né, de ornamentos. Então a gente tinha essas imagens até mesmo nos móveis, né? As pinturas eram feitas direto na parede, nos tetos e também em alguns móveis. E essa questão dos ornamentos dos móveis, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto, né, em algum lugar por aí também. Esses ornamentos acabam permanecendo até os dias mais atuais, criando, né, esse estilo e tendo essa influência também nos móveis, né, e nos objetos de decoração que são criados hoje em dia, que se tem hoje em dia, né? Alguns são, são de herança, né? Algumas pessoas, né, que têm alguns
algumas antiguidades, mas muita coisa que é feita hoje em dia também, a gente tem essas características. Outra questão também na época foi a porcelana, os objetos de porcelana a porcelana passou a ser fabricada na Europa, então eles começaram a fazer porcelanas que tinham esse estilo. E a porcelana, ela tem muito, até hoje, assim, a arte de porcelana, ela tem essas características. Então, essa questão da porcelana, ela estava muito presente, né, no período do Rococó, mas foi um hábito, né, que se manteve no decorrer dos séculos, né, até hoje em dia ainda há alguns artistas, né, que usam a porcelana e que tem algumas dessas características em suas produções, né, em suas obras. Já mais velho, Luís XV, né, assume finalmente ali o trono da França e ele, na época, as esposas, né, as rainhas, elas tinham muita ligação com atividades mais fúteis, mas Luís XV, ele se casa com Maria Antonieta e Maria Antonieta se casa com ele porque estava se passando por um momento complicado politicamente na Áustria. Só que ao contrário, né, do que a família de Maria Antonieta esperava, ela não tinha esse poder para interferir politicamente para a favor, né, da Áustria. Naquele período, a corte francesa esperava que as rainhas se ocupassem apenas de deveres mais triviais e com atividades, né, mais fúteis. Só que Maria Antonieta, ela era à frente, né, do seu tempo, e ela passou a utilizar, né, essas atividades que eram esses interesses que eram considerados mais fúteis, para se inserir, né, ali na questão de influenciar, né, na moda e na beleza como uma forma de publicidade. Então ela passa a se utilizar, né, não ter tantos interesses assim por tarefas mais domésticas e fica nessa questão se utiliza dessa característica, né, de ostentação que se tinha na época para criar ali dentro novas tendências na moda e da beleza. Como nós já mencionamos também, quando estudamos, né, sobre o Rococó, essa ostentação, né, era uma característica ruim da França da época, porque a gente tinha, né, toda a questão das pessoas mais pobres, né? Então a burguesia estava ali, a aristocracia estava ali ostentando, né, o dinheiro com as riquezas com coisas mais fúteis. Maria Antonieta se tornou um símbolo disso, e enquanto a população estava passando fome, né? Dizem até que houve uma fala de uma rainha de uma rainha ou de alguém, uma mulher da nobreza que acaba sendo atribuída, essa fala acaba sendo atribuída a Maria Antonieta, que disseram para ela que, olha, as pessoas estão passando fome e não tem pão para comer. E essa mulher da nobreza teria dito, se não tem pão que comam brioches. E essa frase acaba sendo atribuída, né, a Maria Antonieta, apesar de não se ter registro, né, ao que parece, não foi ela que disse, foi uma outra pessoa ali, um outro membro da nobreza. Mas por ela ser, né, esse símbolo da ostentação, essa frase foi atribuída a ela. Trazendo aqui para a questão da atualidade, a gente vai ter um filme sobre a Maria Antonieta, que foi feito, né, em 2006, e que ele traz, né, toda essa questão dessa ostentação e da Maria Antonieta ser esse símbolo, ser alguém que era considerado à frente de seu tempo, mas de ter toda essa influência ali na questão da ostentação e na questão da moda e da beleza. Essa é uma cena do filme que mostra muito isso, né? Essa questão da ligação dela com a questão da moda e com essa ideia de ostentação também.
Nessa parte aqui, por exemplo, a gente vê ela adicionando, né, alguns babados a mais na roupa que ela tá pedindo para ser feita. A gente vê, né, também a questão dos figurinos como um todo e da arquitetura também. A gente consegue ver essas características do rococó como foram colocadas ali no filme. E a gente vê aqui também, isso era algo que ela fazia bastante, né? Essas tendências que ela criava e que ela pedia, ela sempre fazia esses penteados, assim, né? Isso era algo que era muito característico da época e muito característico do estilo de Maria Antonieta, dela como essa pessoa que foi influente na moda da época. Aqui nessa cena dos sapatos, a gente vê, né, um elemento ali da atualidade que a Sofia Coppola, que foi a diretora do filme, acrescentou, que foi o All-Star ali no canto, né, entre os sapatos que ela está experimentando. Isso foi uma forma da diretora destacar essa juventude da Maria Antonieta, que ela era muito jovem, né, quando se casou com o rei, e também essa característica da personalidade dela, né, de ser considerada alguém que era à frente de seu tempo. Então, isso foi uma forma que a diretora colocou ali nessa cena, adicionando esse All-Star. Então, né, aqui no fundo a gente consegue ver. A música também que toca no fundo, né, a trilha sonora inteira do filme, ela é uma trilha sonora de músicas mais atuais ali da década de 90, do início dos anos 2000, justamente para ser também uma outra forma de enfatizar essa juventude, né, da Maria Antonieta. E também, né, o tema, a música fala sobre um pouco sobre Eu Quero Doce, né? Então tem ali ligação com a cena que mostra, né, essa questão da culinária também, da confeitaria também, como uma forma tanto de ostentação da aristocracia, como também essa riqueza de detalhes. Isso também estava muito enfeitado nos doces franceses, né? E estava muito presente. Então, como eu falei, né, que nessas imagens a gente consegue ver, né, o uso dos tons claros, dos tons pastéis, toda a questão do floral, né, também, a riqueza de detalhes, os babados, isso tudo está presente aqui no filme da Sofia Coppola. E essa questão da moda, ela permaneceu, né? Essa influência do rococó na moda foi algo que permaneceu até os dias de hoje. Então, algo que começou lá atrás com a Maria Antonieta e até os dias de hoje ainda é seguido por muitos estilistas. E não só por estilistas, né? Esses bordados, essas questões, assim, florais, é algo que é muito comum na roupa de várias classes sociais, né? Não só de pessoas que têm acesso à alta costura e à roupa de grande estilista. A minha avó fazia esses bordados, né? E me ensinou a fazer também. Então, é algo que a gente tem que ficou presente, né? Que ficou ainda marcado como essa influência até os dias de hoje, né? O bordado hoje em dia, então, tá em alta novamente. Muitas pessoas estão aprendendo a bordar, estão aprendendo a fazer usar essa técnica, que é algo que acaba tendo muito essa relação com o rococó. Então, assim, na moda, nos editoriais, né, nos desfiles, isso aparece de uma forma ainda mais visível, né, dessa forma, esse exagero, essa ostentação, essa riqueza de babados, a gente consegue ver essas influências, assim, é muito comum de os estilistas colocarem isso nas criações deles, essas influências do rococó, essas influências da Maria Antonieta, né, principalmente. Mas, como eu mencionei, né, isso não é algo que é exclusivo de grandes marcas, né, são coisas que nós temos acesso no nosso dia a dia também. Algumas outras influências, né, algumas outras influências, referências que esse estilo tem no dia a dia, né, tudo que é muito ligado a essa questão do exagero, essa questão dos ornamentos, do uso da riqueza de detalhes, isso vai estar
é muito presente na produção de muitos artistas hoje em dia, né? Em videoclipes também, eu fiz essa relação aqui com esse videoclipe do Harry Styles, por exemplo, que ele usa essa roupa que tem essas características, né, que lembram muito o estilo do Rococó, e tem essa cena aqui também da Guerra de Comida, né, que faz até relação com a cena do filme da Maria Antonieta. Mas a gente vai ter, né, em outros, na produção de outros artistas, né, da música pop, de outros artistas de vários âmbitos, na verdade, que a gente consegue perceber algumas influências, né, da estética do estilo do Rococó nas produções que são feitas até hoje, né, em filmes, em séries, em videoclipe também, como eu mencionei, né? Você tem aqui 3 videoclipes, mas a gente consegue ver esse aqui, por exemplo, da Manu Gavassi, ele tem muito essa estética, tá muito presente também, essa estética do Rococó. Mas a gente vai ter, né, sempre essas influências de formas diferentes na produção audiovisual, principalmente. Tem muito essa relação com filmes de princesa também. Então, aqui, por exemplo, essa é uma cena do filme Frozen, que aparece uma das pinturas que nós estudamos na nossa aula sobre o Rococó, que é o balanço, né? Que é essa pintura, que é uma pintura muito característica, né? Que representa esse estilo, esse período, e aparece eles colocaram ali numa ceninha do filme Frozen. Mas o estilo, né, como um todo, assim como a estética, como o estilo como estética, ele aparece ali, né, em vários outros filmes, de princesa principalmente, mas de outras estéticas também. Eu separei esses aqui exemplos da Disney, né, a gente consegue ver isso mais claramente, até com relação a ter separado esses filmes em live action e não os filmes de animação, porque a animação ela tende a ser um pouco menos, ter menos detalhes, até porque esses filmes, quando foram feitos, A Bela e a Fera e Cinderela, principalmente, há muitos anos atrás, não se tinha tanta tecnologia assim de animação para fazer esses detalhes no desenho animado. Mas isso aparece bem mais, tá bem mais presente nas produções de live action que a Disney tem feito ultimamente, né? Então a gente consegue perceber essas influências desse estilo, dessa estética em filmes e em séries também. Essa é uma série da Netflix que se passa ali, não se passa no mesmo período que seria, né, o Rococó, é um período à frente, mas a gente consegue perceber essas influências desses estilos, né, até os dias de hoje. Então, tanto em produções de época, mas também em coisas mais modernas, mais atuais, como eu mostrei em outros exemplos. Eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade, então, aos nossos estudos.